O Apóstolo, segunda parte, capítulo 11, Através das Montanhas. João Marcos não se conformava em ter Paulo como chefe da delegação, porque ainda via pairar sobre ele a sombra do apedrejado Estevão. Quanto a Barnabé, tudo tolerava da parte de Paulo, até a solene mudança de nome. Por isso, a transferência da direção dele, Barnabé, para o amigo, não encontrou obstáculo em seu afeto. Mas o jovem João, seu sobrinho, não se podia esquecer de que em Jerusalém os anciãos não tinham imposto as mãos em Saulo para o investir de autoridade. Haviam-no mandado fortalecer a fé dos irmãos de Antioquia e, no entanto, ali estava numa missão entre os gentios. Em verdade, o rabi de João, Simão Bar-Jonas, a quem tinha como guia, fizera certas concessões aos gentios. Mesmo assim, Simão achava que, em primeiro lugar, devia pregar aos judeus e, secundariamente, aos gentios. Mas Saulo, ou Paulo, sempre se sentia atraído pelas cidades dos gentios, onde os judeus eram pouco numerosos. E o que o desgostava mais era que Paulo, que agora tinha autoridade sobre ele, propendia a falar cada vez menos no Deus de Israel. Pois que era o Messias, perguntava-se João, senão o servo desse Deus? Apenas viera ao mundo para revelar a vontade divina aos humanos. O principal era a crença em um único Deus vivo. Depois era que vinha a obra de salvação do Redentor. E que seria essa obra de salvação sem a fé no Deus de Israel? Enquanto a responsabilidade da delegação recaía em seu tio Barnabé, cuja piedade e dedicação à fé judaica ficavam acima de qualquer dúvida, o jovem João recebia as ordens dos companheiros mais velhos com humildade e obediência. Mas apenas Paulo assumiu a direção, João começou a se mostrar indócil. Foi em Perga onde Paulo resolveu não ir procurar o povo de Israel das grandes cidades da Síria e da Ásia Menor, e sim abalançar-se a ir a remotos lugares das montanhas da Frígia e da Galácia, onde apenas existiam pequenas colônias de judeus, que João, pela primeira vez, se atreveu a apresentar objeções aos companheiros. Para que levar o cálice da salvação tão longe pelas perigosas estradas dos gentios, quando o povo de Israel se mostra sequioso dele e se encontra mais perto? Eu deixo o caminho mais fácil para os outros, respondeu Paulo. Para mim, escolhi o mais difícil. Os santos discípulos de Jerusalém não nos mandaram ir ter com o povo da Galácia e sim com a congregação de Antioquia da Síria, para ensinar-lhe o caminho da verdade. Eles não nos autorizaram a outro trabalho além deste. Barnabé exclamou exaltadamente: João, como podes falar assim ao irmão Paulo, que Deus investiu de autoridade para levar a boa nova ao mundo inteiro? Não és tu próprio testemunha do milagre operado por seu intermédio? Não viste com os teus olhos a glorificação do nome de Deus conseguida por ele em Chipre? Meus rabis me ensinaram que quando a causa de Deus está em jogo, não se deve atender a milagres, pois a causa de Deus tem mais importância do que eles. E quanto a mim, só posso guiar-me pelas palavras de meus rabis de Jerusalém, replicou desabridamente o jovem. Nesse mesmo dia, ele os deixou, voltando para Jerusalém. Mas Barnabé, que confiava em Paulo, continuou de todo o coração ligado a ele. Não tiveram somente o desgosto de ver João partir, pois, como se Deus quisesse humilhar Paulo para o orgulho de seu coração não despertar com a vitória em Chipre, mandou-lhe uma outra provação. No dia em que chegaram a Perga, Paulo foi acometido de febre palustre. Um círculo de fogo arrochava-lhe a cabeça, os ossos pareciam cheios de gelo e seu sangue sofria dolorosas alternativas de frio e de calor. Barnabé tratou-o com o carinho de um filho. Sem sair dia e noite da sua cabeceira, aplicava-lhe no corpo óleos curativos e dava-lhe a beber vinho quente. Afinal, Paulo recuperou as forças
E logo que se sentiu capaz de ficar de pé sem que os joelhos se dobrassem sob seu corpo, insistiu em encetarem a viagem pelas montanhas no caminho que levava a Antioquia da Psídia. Desde a cidade marítima de Perga até a Antioquia da Psídia eram 5 ou 6 dias de viagem, no caso de se conservarem vivos esse tempo todo, pois o percurso era cheio de perigos. Quadrilhas de ladrões viviam nas cavernas da montanha à beira da estrada e todos os esforços do governo para de lá expulsá-los haviam sido baldados. Os mercadores só faziam aquele trajeto em grupos e com uma escolta de guardas armados. Mas Paulo e Barnabé empreenderam sós a viagem. Além disso, tendo em vista a resolução de Paulo de nunca ser pesado às comunidades que visitava, não pediram provisões em Perga e nem mesmo arranjaram um jumento para lhes carregar a bagagem. Na realidade, esta não era muito grande. Consistia em seus mantos, em uma muda de roupa branca, alguns manuscritos e em provisões para um dia. Barnabé se encarregou de carregar essas coisas, uma vez que Paulo, ainda fraco, não tinha forças para ajudá-lo, sendo ainda preciso que se amparasse com um bordão. E desse modo os dois mensageiros começaram a subir a montanha. A viagem fizera bem à saúde de Saulo. O vento suave e fresco que descia das florestas de ciprestes e loureiros extinguiram gradativamente o resto do fogo da febre que ainda se mantinha em seu corpo. Era no começo do verão, entre a Páscoa e o Pentecostes. A estrada, pela vertente acima, era margeada de inúmeros eloendros que ainda ostentavam sua delicada floração rósea. Romanzeiras selvagens mostravam-se aqui e ali entre as densas ramarias da floresta. A terra macia como um divã verde achava-se tapetada de flores e ervas, jasmins e violetas. Soava o monótono zumbir das abelhas e outros insetos, e os galhos dos ciprestes e loureiros abrigavam pássaros sem conta. Por entre a espessura vinha-lhes o claro som de águas correntes, puro deleite para os ouvidos. As flores familiares ou desconhecidas exalavam sua fragrância. E tudo isto concorria para Paulo se restabelecer de sua enfermidade. Ademais, a região era densamente povoada. Emboscadas entre as árvores viam-se casas de adobe recobertas de ramos e junto a elas homens, mulheres e animais domésticos. Vacas pastavam em pequeninas clareiras, bandos de cabras galgavam os alcantis cobertos de verdura e os rinchos dos jumentos eram agradáveis sons familiares a seus ouvidos. Por vezes, os olhos dos viajantes se deliciavam na contemplação de um rebanho de carneiros pastando numa verde baixada. Paulo conhecia aquela região, achava-se ali como em sua terra. A paisagem era a mesma de Tarso, a sua cidade natal, pois aquele trecho montanhoso não passava de um contraforte do Tauro. Mas, à medida que continuavam a subir, metamorfoseava-se a paisagem. Desapareciam os eloendros em flor, o perfume das romanzeiras, o verde suave dos ciprestes e o marulho confortador de fontes ocultas. De todos os lados vinham agora árvores raquíticas de ramos desfolhados pelos vendavais. Aqui e ali um pé de açucena se apegava com suas últimas energias ao solo, abrindo as corolas azuis no meio do áspero ervaçal verde. E longe em longe um loureiro solitário cravava as raízes como garras no solo para resistir ao vento. Já não se viam casas sorrindo entre as árvores. Cada vez mais os viajantes se defrontavam com a sinistra desolação da montanha rochosa. A espaços encontravam o leito de um riacho, mas seco, ou quase sem água, vendo-se ao fundo os degraus de pedras por onde desciam das alturas.
No quarto dia, os dois viandantes chegaram à tarde a um desses leitos, cuja água secara quase totalmente. Súbito veio o crepúsculo. Como ainda estivessem a grande distância da colônia mais próxima, sentaram-se dentro daquele álveo quase seco. Conseguindo a custo uma pouca de água dentre as pedras, lavaram as mãos e os pés. Em seguida, recitaram a chamada tarde. Depois, lavaram outra vez as mãos e comeram um pouco de figos secos e de pão, rebatendo essa refeição com goles d'água. Ao abrigo do leito da torrente encontraram um lugar melhor para repousarem, e nele se deitaram de rostos voltados para o firmamento onde as sombras da noite se espessavam. Durante algum tempo falaram sobre o Messias e a missão que os levava àquelas paragens remotas. Sentiam-se animados, com os corações cheios de alegria, e nessa disposição adormeceram. Pelo meio da noite, quando os seus olhos se achavam pesadamente selados pelo sono, sob a placidez do firmamento estendido sobre eles, começou um grande escachou ameaçador. Esse ruído despertou Barnabé, que, sentando-se, prestou ouvidos, sem saber o que aquilo significava. Não habituado às zonas alpestres, supôs que se tratasse de alguma cachoeira distante em cujo rumor não prestara atenção quando se dispuseram a repousar. Pensou em acordar Paulo, mas absteve-se de o fazer ao contemplar o sono profundo em que sua exaustão o mergulhara. Mas, como o rumor se tornasse mais forte, Barnabé começou a ficar apreensivo. E eis que, súbito, como se Deus destruísse os limites da terra e do mar, uma torrente de águas precipitou-se sobre Barnabé e o companheiro, enchendo de caixões de espuma as escavações do álveo seco. Instantaneamente, Barnabé agarrou Paulo e, atirando-o às costas, principiou a subir a margem. Desperto de seu sono, Paulo reconheceu o perigo. Num retrocesso aos tempos da meninice, revia mentalmente as águas precipitarem-se das grimpas da montanha naquela época do ano, indo encher outra vez os lagos e os rios secos. Mais depressa, Barnabé! Bradou ele. Com água até a cintura, Barnabé galgava apressado a margem escorregadia, levando Paulo às costas. As pedras fugiam debaixo de seus pés, mas, aferrando-se às fendas da ribanceira, conseguiu, polegada a polegada, sair com a sua carga do leito da torrente. A custo, salvaram as vidas. Quanto à bagagem, fora carregada pelas águas rugidoras. Caindo de joelhos, com os rostos por terra, os dois mensageiros deram graças a Deus. Possivelmente foi uma provação do céu para ver se somos dignos de levar ao mundo a boa nova do Messias, comentou Paulo. E, com sua fé robustecida, os mensageiros, ao romper do dia, prosseguiram na viagem. No quinto dia, foram cercados por uma quadrilha de ladrões. Os assaltantes os apresentaram ao seu chefe na caverna onde ele morava. E o chefe lhes perguntou quem eram, de onde vinham e o que levavam consigo. Somos judeus, vimos de Jerusalém e levamos conosco um grande tesouro do Deus de Israel. O chefe dos ladrões replicou-lhes: já ouvi dizer que os judeus reúnem dinheiro do mundo inteiro para o seu templo de Jerusalém. Sem dúvida é este o tesouro que levais? Dai-nos vossa prata e vosso ouro, que vos pouparemos a vida. Nosso tesouro não é de prata nem de ouro, mas de coisa diferente. Quem o possui, ganha a vida eterna. Então Saulo expôs ao chefe dos ladrões o tesouro da boa nova que eles levavam. Poderiam dar-lhe desse tesouro, declarou, porque a salvação era franqueada a todos. Compreendendo que aqueles dois judeus de mãos vazias iam em uma missão de seu Deus, o chefe dos ladrões os deixou partir em paz, com uma provisão de pão e água. E assim, desde domingo até a véspera do sábado, viajaram os mensageiros, chegando à tarde daquele dia às portas da Antioquia da Psídia.
e aí perguntaram onde ficava a sinagoga dos judeus. A Antioquia das Montanhas se achava situada num elevado planalto rodeado de montanhas. O contraforte que se estendia do Tauro da infância de Paulo até o Monte Olimpo. Era uma cidade comercial. Sua população judaica, devido à distância de Jerusalém, crescendo ainda os perigos e dificuldades do caminho para os peregrinos, achava-se isolada da influência religiosa do templo. Os judeus da Antioquia da Psídia eram pouco letrados, sendo raros ou doutos entre eles. Havia-se verificado uma espécie de assimilação, existindo casos de casamentos entre judeus e gregos. Apesar disso, a comunidade possuía uma grande sinagoga, além de várias instituições com um arquissinagogo, anciãos, cantores e bedéis que fiscalizavam o modo de vida dos judeus, procurando, quanto possível, conservá-lo nos canais prescritos pelos rabis de Jerusalém. Tanto naquela como em muitas outras cidades da Ásia Menor havia muitos gentios crentes, pois, cansados de adorar seus ídolos, se sentiam atraídos pela honestidade e correção da vida judaica e pela religião dos judeus. Frequentavam a sinagoga aos sábados e nas raríssimas ocasiões em que chegavam mensageiros de Jerusalém. Em maior número do que os homens, a quem o severo ritual da lei judaica amedrontava, eram as mulheres gentias convertidas. Tanto lá como em outras cidades, muitas mulheres não ocultavam a sua conversão, e sua influência levava os homens a assistir aos serviços religiosos. Exaustos do jornadear penoso e cheio de riscos, os mensageiros percorreram cansadamente as ruas em direção à sinagoga. Foram acolhidos com a consideração e cordialidade sempre manifestadas aos pregadores ambulantes, e deram-lhes para alojamento o albergue vizinho. Os anciãos da sinagoga proveram as suas necessidades, e, decorridos uns 10 dias, Paulo e Barnabé recuperaram novamente as forças. Interessados em ouvi-lo, os judeus da Antioquia aguardavam com impaciência o fim da segunda semana. Havendo corrido a notícia de que compareceriam no templo mensageiros de Jerusalém, a sinagoga no sábado ficou repleta de crentes, tanto judeus como pagãos. Depois da leitura da Torá, seu chefe fez a Paulo a honra de encarregá-lo da leitura do trecho dos profetas da semana. Terminada ela, convidou Paulo a falar com as seguintes palavras: Se tens algo de edificante a dizer-nos, podes usar da palavra. Paulo subiu ao púlpito, onde abriu o rolo dos primeiros profetas de que acabava de ler o fragmento semanal, e erguendo a mão, pediu silêncio. Havia o que quer que fosse nesse gesto e nos modos de Paulo que gerava convicção de que ele era diferente dos outros pregadores. Não se limitou a dirigir-se aos judeus com as palavras usuais: Ouvi-me, homens de Israel, mas acrescentou: E vós todos os que temeis a Deus. Tomou como ponto de partida o Êxodo e em seguida evocou os juízes e os tempos de Samuel até a ascensão ao trono do rei Davi, ao qual se fazia menção no fragmento profético daquele sábado. De Davi, passou a falar sobre o Messias que, segundo as palavras do profeta, descenderia da linhagem de Davi, e anunciou que o Messias já viera na pessoa de um homem chamado Yeshua para a salvação de Israel, e de novo dirigiu-se tanto aos judeus como aos gregos. Filhos da geração de Abraão, e todos os que temeis a Deus, foi para vós que o Messias veio ao mundo. Continuando, narrou-lhes que os anciãos de Jerusalém não reconheceram o Messias nem prestaram atenção às palavras dos profetas que liam todos os sábados na sinagoga, perdendo assim o seu Messias em benefício dos gentios, e que tudo se tinha de passar como os profetas predisseram. Foi martirizado e sofreu a morte na cruz.
mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Paulo continuou a citar as referências expressas e as alusões dos livros dos profetas e dos salmos de Davi para mostrar que tudo aquilo se tinha de verificar e que Yeshua era o verdadeiro Messias. E terminou com palavras estranhas para os ouvidos de judeus. Todos vós, quer judeus, quer gregos, que crerdes na boa nova que vos trago, que crerdes em Yeshua, o Messias, tereis por intercessão dele o perdão de todas as culpas que não poderiam ser perdoadas pela lei de Moisés. Malgrado a singularidade de suas palavras, toda a congregação ouviu aquelas novas com grande alegria. Muitos judeus e gentios acompanharam os mensageiros à casa onde Paulo e Barnabé foram, a seu convite, participar da refeição do sábado, tal o desejo que tinham de os continuarem a ouvir falar no sensacional acontecimento de que até então não tinham notícia. Os judeus daquela remota cidade ficaram admirados do fato de vários mensageiros que anteriormente haviam estado ali, enviados pelo sumo sacerdote para reunirem os tributos devidos ao templo, nada haverem dito a respeito e nem outros chegados da parte dos fariseus. Em vista disso, a casa onde tomavam a refeição ficou naquela tarde repleta de fiéis que faziam inúmeras perguntas aos mensageiros. Paulo e Barnabé não se cansavam de repetir as minúcias da sua mensagem. E, ao fim da tarde, os judeus e gentios da cidade lhes pediram que ficassem ali outra semana para tornarem a pregar no sábado seguinte. Paulo e Barnabé não se fizeram de rogados e não passaram a semana em ociosidade. Fim do sábado, Paulo começou a tratar da união dos novos crentes no Messias, a quem ele chamava messianistas ou cristãos. Convidou para ir ao seu alojamento os que ficaram mais impressionados com o seu sermão e mais inclinados a aceitar a nova fé. Falou-lhes separadamente, reunindo-os num grupo distinto, que seria como que uma nova congregação dentro da congregação de Israel. Admitia na nova seita tanto os judeus como os gregos, declarando-os iguais. E os gregos se mostravam mais ansiosos do que os judeus para adotar a religião do Messias. Pela primeira vez abria-se para eles uma porta de acesso ao Santo dos Santos do Deus judaico, sem a necessidade de se submeterem à circuncisão e à observância da lei dos alimentos puros e impuros, condições rigorosamente impostas até então pelos rabis judaicos. Muitos judeus, pelo seu lado, já estavam cansados da pesada carga das leis religiosas aumentadas cada dia pelos rabis. Judeus que, faltosos na sua observância, se sentiam pecadores e tremiam à ideia do juízo final. Eis que, subitamente, com a fé no Messias pregada pelos mensageiros, se sentiam libertos para o futuro de seu jugo, ao mesmo tempo que os pecados que haviam cometido, transgredindo as leis da pureza, morando com gentios, pecados que os rabis constantemente lhes exprobavam, lhes eram perdoados, ficando tão puros como pela intervenção do sumo sacerdote no dia do Yom Kippur. Esta circunstância contribuiu indubitavelmente para que as palavras dos mensageiros merecessem de sua parte uma especial atenção. E nestes trabalhos, Paulo e Barnabé passaram a semana de tal modo que seu alojamento parecia uma colmeia com o seu vai e vem constante de gente. Além disso, Paulo ia procurá-los em suas casas e, no segundo sábado, os que receberam o batismo já pertenciam à congregação dos cristãos. Mas na casa do arquissinagogo reinaram tumultos de protesto naqueles dias. Logo que a cidade teve conhecimento dos trabalhos de Paulo e de Barnabé, não faltaram fiéis que considerassem aquilo uma cisão na comunidade judaica
e o próprio chefe da sinagoga verificou que, sem a sua autorização, surgira de improviso uma segunda congregação a que pertenciam gregos não convertidos ao judaísmo. Alguns declararam abertamente ser uma traição à fé judaica, um ataque em pleno coração à fé israelita. Provas sem documentos ou atestados dos sacerdotes ou dos sábios, aquele homem vinha pregar o Messias e, o que era pior, pregava-o sem impor quaisquer obrigações aos gentios, de modo que eles entravam na congregação de Israel incircuncisos, desligados dos mandamentos mais santos para Israel, pois sem aquelas condições lhes prometiam o bem mais precioso para os judeus, o Messias. E na casa do arquissinagogo argumentavam: se a fé do Messias é superior à lei de Moisés e traz maior redenção, e se os gregos e judeus têm títulos iguais para essa fé, os mensageiros deviam dirigir-se ao chefe da sinagoga para admitirem os gregos como iguais e não criarem uma segunda congregação sem o conhecimento das autoridades da sinagoga. Mais irritadas ficaram as mulheres, as pias mulheres pagãs que haviam renegado seus deuses e de seus antepassados, deuses que foram a proteção de seus lares, isolando-se entre o seu próprio povo para cultuarem o Deus de Israel. Eram odiadas e desprezadas pelas suas famílias e evitadas pelas pessoas de sua raça por não tomarem parte nos ofícios religiosos de seus deuses, preferindo enviar oferendas ao invisível Deus de Jerusalém e orar nas suas sinagogas. Muitas se esforçaram para convencerem os maridos e filhos a seguirem seu exemplo, e agora surgiam 2 homens que se diziam mensageiros de Jerusalém a afirmarem que suas difíceis práticas judaicas eram inúteis e sem significação. Diziam eles que todos os gentios que acreditassem no Messias tinham mais direito às promessas de Israel do que quaisquer outros crentes. E as mulheres perguntavam: isto significa que nossa religião é uma tolice? Que os que adoraram ídolos e se degradaram nos seus templos têm uma parte maior no reino do Deus de Israel do que nós que nos conservamos puras? Os chefes das sinagogas têm razão. Os mensageiros são uns impostores. Se fosse verdade que o Messias já veio e a lei de Moisés foi revogada, os sacerdotes e os sábios de Jerusalém não fariam saber por mensageiros. São uns impostores, expulsemo-los da cidade. Destarte aumentou a cisão e maior foi a bulha durante a semana. Não era outro o assunto das conversas dos negociantes no mercado, dos trabalhadores nas oficinas e nas vinhas, enfim, tanto dos judeus como dos gregos em toda parte, até mesmo nos templos. 2 eram as opiniões. Uns afirmavam que os mensageiros eram autorizados e sua mensagem verdadeira, e outros que eram uns embusteiros e sua mensagem falsa. No segundo sábado, Paulo e Barnabé foram à sinagoga com os seus companheiros de fé, misturando-se com os outros judeus. Terminada a leitura do rolo sagrado, Paulo subiu ao púlpito, mas tais foram o tumulto e os gritos que teve de descer e de sair do templo. No dia seguinte, numa assembleia dos anciãos da comunidade judaica, compareceu certo número de gentias convertidas a protestarem acerbamente contra a pregação dos mensageiros. E, para pôr termo às dissensões na cidade, os anciãos resolveram pedir-lhes que se retirassem dela. Mas antes de partirem, disse Paulo: cumpria que primeiro fosse pregada a vós a palavra de Deus, mas como a repelistes, tornando-vos indignos da vida eterna, nos dirigiremos aos gentios.